A palavra do Deus bendito, do Deus Altíssimo, nos ordena a louvá-lo. Amém. Louvai ao Senhor no santuário. Louvai a Deus no santuário. Como nós aqui na reunião, na Igreja de Cristo Jesus, que por sinal a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos individualmente membros no corpo de Cristo. Nosso corpo, nosso ser, templo, habitação do Espírito Santo. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o no firmamento do seu poder, por toda a terra, em todos os lugares. Certamente Deus tem pessoas agora o louvando. Talvez em algum lugar, já pela manhã, alguém está agradecendo pelo dia de vida. Já é segunda-feira, não é? Em algum lugar agora é segunda-feira, já estão na manhã de segunda, e nós agora no tempo de cultuarmos ao Senhor, e o tempo então da devoção da palavra. Agradeço a Deus por cada dia do meu viver. Semana passada, vocês bem sabem, eu fiquei desprovido da condição de vir ao culto. Não que houvesse uma recomendação médica dizendo não vá, porque o meu atestado para a Covid terminou no sábado. Eu poderia vir ao domingo, mas eu me preservei, tá? Não vindo. Tanto é que na segunda, quando eu fui para o posto de trabalho, o pessoal assustou. O que você está fazendo aqui? Você não está com Covid? Já estou de alta. Quer dizer, quando eu descobri que eu estava com Covid, já tinham passado 4 dias. 4 ou 5, sei lá. Não, 4 dias. Terça, quarta, quinta, sexta. Já estava no 4º dia. Então eu peguei o 4º dia e o 5º dia atestado. E aí eu fiquei na recuperação mais prontamente no domingo, porque a minha Covid foi de forma muito agressiva na garganta. Não tive dor de cabeça, perder paladar, desânimo, febre, não. Mas a garganta, eu comecei a tomar remédio para a garganta, o remédio estava até certo, o primeiro remédio, um deles. Depois me administraram outros 2, e aí deu um ajuste muito bom no meu organismo. Não sei porquê, apareceu uma fome, um apetite. Falei, vou engordar, essa Covid vai me engordar. Até hoje estou com apetite boa. Deve ser o remédio que eu tomei para verme, né? Aquele ivermectina, é para verme, não é? Não é, Maria Júlia? Você que entende mais do que nós, né? É para verme, não é? Aí já dei uma revisão no organismo, fiquei melhor. Mas eu senti, o meu domingo não parecia domingo, parecia qualquer outro dia, menos domingo. Foi muito ruim ficar distante desse tempo aqui com os irmãos. E nem tivemos a live, aí mudou para hoje. E eu estava preparando para falar da gratidão de Paulo a Deus pelos Tessalonicenses. E aí eu já tinha até publicado que seria naquele domingo, antes do teste, ter sido feito o teste. E aí eu tive que mudar, transferir para hoje, mas finalmente hoje nós vamos começar a falar desse assunto. Mas hoje eu e a esposa fomos ao hospital, lá onde a irmã Cláudia está hospitalizada, na UTI. Eu nunca tinha entrado numa UTI tão sofisticada, diferente. É um hotel-hospital. Parece um hotel, uma UH, unidade habitacional, que é assim que se refere dos hotéis. Para começar, parece uma recepção de hotel ali no centro, né, irmã Rosângela? E aí você tem os quartos. E aí eu vi que o quarto dela tem o jardim de inverno. Ela tem condição de ter uma noção como está o clima. Uma cadeira onde ela fica sentada, cama do lado, acompanhante aqui.
E aí nós chegamos lá. Só que tem um monitoramento, não sei se com a irmã Rosângela aconteceu em dados momentos, a alteração da pressão começa a apitar o aparelho. Então, não estava apitando não, mas a Célia chegou, começou a conversar e ele começou a apitar. Depois parou. Na oração, quando oramos, apitou também. Vamos orar, temos orado, continuaremos orando pela irmã Cláudia. Ninguém aqui, por mais que seja um ambiente requintado, bonito, arejado, jardim de inverno, entenda, é o hospital, ninguém queria trocar de lugar com ela. Essa é a verdade. O hospital é o lugar que a gente, se puder, nem frequentaria. Não é um lugar tão favorável, não é verdade? Mas ela está passando por uma fase. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O grande conforto e consolo apresentado pelo salmista é aquele: tu estás comigo. Você desfrutar, usufruir da presença de Deus, a tua vara, palavra dele, o teu cajado, obra do Espírito Santo, podem oferecer consolo, conforto. E quando deixamos o hospital, viemos para o velório. O esposo daquela pessoa que tanto na amizade, no conhecimento da vida cristã, eu tive contato anos passados, de frequentar assiduamente a casa, de relacionar com os filhos desse casal, de brincarmos de comunicação, que a gente tinha uma comunicação quase que em código, chamada dinamística. E aí alguém lembrou hoje, a nossa língua, a nossa comunicação, teatro, atividades. E o esposo dessa senhora, ele faleceu ontem, teve um AVC, complicações do AVC, ele veio a falecer. O ano passado eles completaram 50 anos de casados, e esse ano ela tornou-se agora então a viúva. Vamos estender nosso sentimento, as nossas condolências à família, e vou orar agora tanto pela Cláudia como pela família também enlutada. Você já abriu a Bíblia aí na carta aos Tessalonicenses? Eu vou orar e em seguida leremos o texto, tá ok? Vamos então orar. Para a leitura do texto eu vou solicitar que você fique em pé, mas para a oração pode permanecer assentados. Oremos. Nosso Deus e Pai bendito, a melhor canalização de qualquer coisa que venha demonstrar alegria, entusiasmo, gozo, satisfação, só realmente será de verdade tudo isso quando é proveniente da nossa comunhão mais íntima e profunda com o Senhor. E Pai de todo poder e autoridade, nos conceda nessa noite este momento de comunhão íntima, profunda com o Senhor. Abençoe, ó Deus, todo o procedimento, tratamento que a irmã Cláudia está sendo submetida, que ela necessita, mas sabemos, Deus, que a condição médica é limitada, é pequena, em comparação ao agir do Senhor. Dê sabedoria, ó Deus, à equipe médica, todos aqueles envolvidos no procedimento de tratamento da irmã Cláudia. E também, ó Deus, trabalhe o refrigério com a irmã Cláudia e sensibilize de maneira impressionante o seu coração com a manifestação do agir do Senhor, que ela está recebendo o melhor cuidado que vem do Senhor. E o Senhor tem um propósito
nestes dias tão difíceis que ela está vivendo, que ela experimente a paz, o refrigério e ainda assim a alegria que vem do Senhor. Também oramos pela família enlutada, com membros que estivemos hoje à tarde. Ó Deus, conforte cada coração, cada preciosa vida. Apresentamos no altar do Senhor nesse sentido hoje à noite. Também oramos, Pai, pela pregação, pelo ensino, por cada um aqui e aqueles que pela transmissão nos acompanham. Sejamos todos abençoados, conduzidos, dirigidos pelo Senhor. Fala conosco, Pai, usa-me, capacita-me, que a palavra seja pregada em poder e demonstração do Teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Agora então, em pé, você que ainda sente-se jovem, na força e vigor que vem do Senhor, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, e assim lemos na palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Deus abençoe a porção da sua palavra lida nesse momento. Deus abençoe aos nossos corações. Assentai-vos. Na última mensagem que eu preguei, eu falei sobre a igreja exemplar. Nós tocamos nesse ponto em cheio, porque na verdade o tema que sobressai para a epístola, tanto a primeira quanto a segunda, mais precisamente a primeira, mas as duas, são duas epístolas para uma mesma igreja, a igreja exemplar. Esse é o tema. O assunto dentro das mensagens que eu estou trazendo é o que se falou dos Tessalonicenses. E aí cada mensagem tem o seu título devido. A última nós então falamos sobre a igreja exemplar, entendendo que Paulo nos trouxe ao conhecimento, escrevendo a epístola, que esta igreja estabelecida em Tessalônica, ela foi estabelecida porque lá chegou o apóstolo Paulo, ele, Silas e Timóteo, e chegaram conduzidos pelo Espírito Santo no momento em que eles nem pensavam pregar o evangelho em tal lugar, mas Deus é quem
pelo Espírito Santo conduz. Então a igreja estabelecida pela pregação de Paulo, estabelecida pelo poder de Deus, embora Paulo tivesse que rapidamente deixar a cidade depois de quase um mês ali, por causa da perseguição, ele não levou a perseguição embora, a perseguição estava com ele, mas também permaneceu com aquela igreja. E Paulo então, por algum momento, ele ficou sem informações, sem notícia daqueles irmãos, mas com o coração incomodado. Eram novos convertidos, e como todo novo convertido, necessitavam da instrução para o desenvolvimento espiritual, e Paulo era muito cuidadoso em relação a isso. Impedido por Satanás, como ele menciona no capítulo 2, ele enviou Timóteo, que foi então até Tessalônica, e Timóteo, estando em Tessalônica, escreveu, montou e trouxe para o apóstolo Paulo, o que é tão comentado nas escolas hoje, um relatório. E Paulo então no capítulo 3, o que mais impressionou Paulo quando ele recebe o relatório, no versículo 6: vindo porém agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, ou amor, e como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. E essas notícias do testemunho dos irmãos lá, desses novos convertidos, trouxe consolação para o apóstolo Paulo em toda a necessidade, por causa da fé daqueles novos convertidos. E Paulo ficou muito animado, muito alegre, e ele então vai escrever a primeira epístola. Ele escreve, e ele destaca, e a última mensagem falando sobre a igreja exemplar, nós entendemos por que aquela igreja foi chamada de igreja modelo, e é na verdade um modelo também para nós. Por quê? A igreja foi chamada de igreja modelo, igreja exemplar. Nós entendemos em primeiro lugar que aquela igreja imitou o modelo certo. Ela não apenas recebeu o impacto de ser uma igreja com a informação correta, mas ela não apenas recebeu informação, mas transformação. Ela imitou os mensageiros da palavra, Paulo e seus companheiros, e também a Cristo. Até interessante quando ele menciona, e vos tornasse nossos imitadores, e do Senhor. É interessante porque primeiro você vai enxergar Cristo nos seguidores. Primeiro você vai ver Cristo com quem está falando de Cristo para você. É a primeira impressão que você tem de Cristo. Vem de quem está falando dele para você. E depois você vai ter a sua própria contemplação da pessoa de Cristo por você mesmo. Modelo certo. E segundo, receber a mensagem certa, embora eles tenham recebido a palavra sob ou debaixo de hostilidade e perseguição, a mensagem certa eles receberam, que trabalhou este fato neles de serem modelo, exemplo. Terceiro, eles tiveram a reação certa, eles receberam a palavra em muita tribulação, mas com gozo ou alegria do Espírito Santo. Eles tiveram a reação certa. A igreja não ficou decepcionada com Deus por causa das tribulações, e ela não perdeu a alegria por causa das perseguições. Ela teve a reação certa, modelo certo, mensagem certa, reação certa. E quarto e último, naquela pregação que eu passei com você, a igreja tornou-se um exemplo a ser seguido. Ou seja, os imitadores tornam-se exemplo. Essa igreja não apenas seguiu o exemplo dos apóstolos, não apenas seguiu o exemplo de Paulo, de Cristo,
mas também ela tornou-se um exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. E a palavra que Paulo usa é a palavra tipos, modelo, marca visível, imagem, padrão, exemplo. O Paulo estava querendo dizer o seguinte, que aqueles crentes, que aqueles irmãos tornaram a impressão, a marca visível de Cristo. É uma notícia maravilhosa, porque os tessalonicenses não apenas se tornaram receptores da palavra, mas também transmissores. Nós temos hoje muitos receptores da palavra, estão recebendo, mas não transmitem, não são nem um pouquinho próximo do mosquito da dengue, porque ele recebe e transmite, ele é um transmissor. O Aedes aegypti, ele transmite, mas essa igreja aqui, ela era receptora e transmissora. E aí leva no versículo 2, olha o que Paulo fala, escrevendo a carta, ele menciona: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Aqui nós temos uma oração constante de Paulo para com os tessalonicenses. Eu pergunto para você, no viver, na vida da igreja primitiva, qual era a prioridade daqueles irmãos? Qual era a prioridade deles? Aquilo que vinha em primeiro lugar, que ocupava um lugar de importância, era a oração. Eles oravam constantemente uns pelos outros. Paulo dizendo assim, sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Eu estou mencionando dia a dia vocês em minhas orações. E é interessante que Paulo, então, ele apresenta a Deus a oração de gratidão pela vida daqueles irmãos. Era uma oração de Deus, eu estou agradecendo a Ti por cada pessoa de Tessalônica. Estou agradecendo. Ele vai mencionar a razão da gratidão dele por aqueles irmãos. E você vai perceber em várias das epístolas do apóstolo Paulo, muitas delas ele inicia mencionando que orava pelos destinatários. Então Paulo se preocupava, ele se interessava pelo cuidado. Se você pensa que eu não penso em vocês aqui, eu oro, eu falo com Deus, tal pessoa, o que está acontecendo com tal pessoa, Senhor? Verdade? Eu sou pastor por mais de 35 anos, eu acho. Mais de 35 anos. Cada pessoa aqui. Eu tenho meus relatórios. As minhas filhas riam de mim, né, que eu escrevi assim no relatório há anos atrás. Tal irmã não veio à escola dominical. Hoje eu quase não escrevo, eu faço fotos. Você viu de vez em quando tirando foto aqui na escola dominical? Porque nós temos que orar. E a oração vem muito em cima de necessidade. Eu já vi, através de pessoas orando, Deus abrindo portas e fechando portas, mostrando a providência, direção e obra dEle. Porque nós somos o quê? O povo de Deus. Aquela igreja, Deus tinha entregado aos cuidados do apóstolo Paulo, como aquele que chegou ali, evangelizou. Se hoje no campo de vendas, você chega e apresenta o produto e vende, e você tem que acompanhar, cuidar. E olha que hoje, muito mais do que no passado, nós temos muito mais recursos, mas ainda assim, o maior recurso na vida da igreja, oração. Amém? Oração. Como é que chama o nosso culto sábado à noite?
oração. Eu nunca vi 100% em nenhuma igreja que eu tenha conhecimento, seja na quarta-feira ou seja no outro dia, 100%. É o culto, é o momento na vida, a nossa vida. O inimigo batalha para você não ser alguém de oração. Que você não fale com Deus. Quando eu leio aqui que Paulo diz assim, fazendo menção de vós em nossas orações, não demora muito, ele vai ensinar para os Tessalonicenses, orai sem... Para quem ele diz isso? Para os Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E é interessante que a oração não tem barreira, você pode estar trabalhando e pode orar, você pode falar com Deus. Paulo orava caminhando, orava na prisão, orava nos momentos, Jesus tomava tempo de ir para um lugar cedo para orar, para se colocar na presença de Deus, fazendo menção de vós em nossas orações. É possível que tenha alguém orando por mim, que eu nem sei quem é e nem tenho noção, mas que ora todos os dias por mim. Tinha um que orava, ele faleceu, e quando ele faleceu, eu disse, Deus, perdi o meu intercessor, intercedia por mim, e nós reunimos uma vez por semana para juntos orarmos, e tínhamos aquele tempo de orar, de oração. E Paulo, é interessante que Paulo, ele não é apenas aquela pessoa que orava, mas aquela pessoa que também desejava que outros orassem por ele. Orem por nós, orem por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Ele entendia que a igreja dependia de orações, ele orava pela igreja, mas a igreja também deveria orar por ele. A irmã Cláudia está lá hospitalizada. Nós temos o Deus do impossível. Amém. Jeová Ropeca, o Senhor que te sara. Nós aprendemos no Salmo 103 que Deus é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Saraí era o nome de Sara, que ao curá-la da sua esterilidade, Deus mudou o nome dela. Tirou a letra I e ela passou a se chamar Sara. Primeira pessoa dentre muitas que tem esse nome. Eu até brinco com algumas conhecidas, falo, você nunca fica doente, não é? Com esse nome que você tem, difícil ficar doente. Sara. Gratidão é algo que Paulo também ensinou para os Tessalonicenses. Você vai encontrar isso no capítulo 5. Em tudo dai graças. No versículo 18, Paulo era alguém agradecido, e ele tem a sua gratidão a Deus pela vida dos Tessalonicenses. E ele, o apóstolo, traz à memória, com gratidão, 3 aspectos importantes da vida dos Tessalonicenses. Ele vai mencionar 3 aspectos importantes da vida dele no versículo 3. Ou seja, fé atuante, amor prestativo e esperança firmada em Jesus. Ele vai mencionar e vai dizer diante do nosso Deus e Pai, ele vai lembrando-nos sem cessar
da obra da vossa fé, fé atuante, do trabalho do amor, poderia ser uma outra palavra, abnegação, dedicação, amor prestativo, e da paciência, da esperança. Trocamos paciência por perseverança, uma perseverança, uma esperança firmada no Senhor Jesus Cristo. Ele vai reforçar então que aqueles irmãos amados do Senhor, são amados do Senhor, escolhidos, chamados por Deus para uma nova vida com Cristo. Fé, amor e esperança. Interessante, considerando que Paulo escreveu primeiro a carta aos Tessalonicenses, lá mais adiante, quando ele escreveu primeiro aos Coríntios, ele vai tocar em fé, amor e esperança. Mas a primeira igreja que ele menciona isso foi a igreja dos Tessalonicenses. Primeiro momento em que ele menciona fé, amor e esperança é na igreja dos Tessalonicenses. O que mais impressionou Paulo quando Timóteo trouxe o relatório foi a fé daqueles irmãos. E ele então, fé, amor e esperança, 3 características da igreja de Cristo. Não é algo que deveria apenas estar com os Tessalonicenses. Qualquer igreja servindo a Deus tem que ter fé, amor e esperança. Não tem como você separar. Elas trabalham juntas, essas 3 virtudes. Mesmo em meio a tamanha perseguição, essa igreja, ela prosperou. E ela se tornou um modelo para todas as igrejas da região da Macedônia e Acaia. Ela é modelo. Em tempo de perseguição, e olha que nós enfrentamos tempos de perseguição. Em todo o tempo de perseguição, o exemplo da perseverança e fidelidade ao Evangelho é fundamental, é importante. Por quê? Principalmente para aqueles que sofrem maus tratos, para que estes que sofrem maus tratos permaneçam fiéis. A minha, a sua dedicação ao Senhor, evidentemente ela vai arrastar outros. As pessoas olham para o nosso testemunho, para a nossa vida, para o nosso viver. Olha aquele irmão tão idoso, que sai da sua casa, está com 80 anos e vem para o culto caminhando, e está na igreja. Por que ele está na igreja com a idade que está e não fica na sua? Porque ele tem compromisso. Até o surdo e mudo que vinha para a igreja, quando perguntaram para ele, mas lá não tem a técnica para te ajudar? Ele falou, eu quero que eles saibam de que lado eu estou. Porque uma vez que você e eu entendemos que tudo aquilo que nós somos e fazemos, e o somos e fazemos para a glória do Senhor, a capacidade vem dele. Quem cuida de mim para que eu possa empreender o meu melhor para a glória dele é Deus. Quem me capacita a pregar é Deus. Quem cuida da minha voz é Deus, do meu ser é Deus, e de você também. As pessoas têm essa ideia, mas eu não acho que isso é importante. É você. Deus não está preocupado com aquilo que eu e você achamos ser importante, não, mas aquilo que vem dele. E quando nós estamos na palavra dele, a palavra dele é a regra de fé e autoridade. E olha que são pouquíssimas igrejas, quando eu estava conversando hoje, irmã, são pouquíssimas igrejas que seguem a regra de fé e autoridade da Bíblia. Nos dias de Paulo, por que Paulo era tão perseguido por causa dos judeus? Porque os judeus queriam um formato de pessoas em Cristo que era contrário à Bíblia. E Paulo foi veemente com eles. É um jugo pesado que nem nós conseguimos guardar.
Nós vamos impor aos gentios apenas que observem isso e aquilo. E fizeram uma reunião em Jerusalém. E a palavra de Deus, graças a Deus, ela prevaleceu. Como ela sempre prevalecerá. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra. É difícil para o homem entender a maneira de Deus trabalhar. Não é, Deus não vê como nós vemos. É diferente. E Paulo destaca com eles: fé, amor e esperança. Trabalho que resulta da fé, trabalho, esforço e perseverança. Trabalho que resulta da fé, esforço motivado pelo amor e esperança proveniente, aliás, perseverança proveniente da esperança, porque a paciência da esperança, paciência é perseverança. É você continuar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu abracei a fé cristã há 42, esse ano é 43, 43 anos atrás. O compromisso que eu assumi com Cristo há 43 anos, quase 43 anos atrás. Qual é o propósito da Bíblia? Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. O mundo hoje propaga que você tem que ter postura, dedicação, isso, aquilo. O mercado requer isso, aquilo, o seu melhor. E tem pessoas dando o seu melhor, mas para Deus não. É apenas uma questão de você deixar Deus agir em você. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Paulo falou: não habita bem algum em mim. Miserável homem que eu sou. Mas os primeiros cristãos, quando eles estavam debaixo da perseguição, bastou orar e Deus moveu o lugar em que eles estavam. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, anunciando a palavra. Nem a obra de Deus e nem os trabalhadores param no meio do caminho. Deus jamais deixou a sua obra no meio do caminho inacabada. Não é inacabada. Deus, ele tem na sua obra, no seu agir, sempre avante. Amém? Sempre avante. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não é assim que a Esther mencionou hoje, Filipenses 1,6? Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, para a igreja de Filipos, na região também da Macedônia, onde ele também foi perseguido, em dificuldade realizou o trabalho. Primeiro, vamos tratar da prática de uma fé operosa. Paulo fala da operosidade da fé dos Tessalonicenses. O que significa operar? Hoje se fala muito em trabalho operacional. Já ouviu? Trabalho administrativo. Já ouviu, Mateus? Trabalho operacional, não é? A palavra operar significa fazer algo, produzir, executar. Com isso nós entendemos que a fé para Paulo não era algo abstrato, estático, mas algo ativo, dinâmico, produtivo. Para Paulo a fé tinha que produzir, mostrar os seus resultados. Você tem fé? Então tem que ser algo dinâmico, ativo. Ativo é, você estuda na língua portuguesa, voz ativa, voz passiva,
Ativo é aquele que provoca a ação. Então, quando nós voltamos para o significado da colocação de operosidade, de uma fé que trabalho da fé, a operosidade, encontramos a produtividade, esforço, empenho e coragem. Por que coragem? Foi pela fé que Davi foi lutar com Golias, não foi? Você viu o que na fé de Davi? Coragem. Na fé de Paulo em pregar o evangelho, coragem. Então a fé desses convertidos foi vista por Paulo. Timóteo no relatório, essa fé que foi vista por Paulo, era uma fé que ela saltava dos conceitos teóricos para a realidade prática. Ou seja, em Tessalônica havia o quê? Uma igreja corajosa, uma igreja que se esforçava, que não se acovardou diante das perseguições e lutas pelas quais ela tivera que passar. Tanto é que, através da fé operosa dessa igreja, o que aconteceu com o evangelho? Ele chegou a muitos corações, ele alcançou muitos corações, e a igreja se tornou uma igreja exemplar na região da Macedônia e da Caia. Olhar para a igreja dos Tessalonicenses é ser confrontado com a nossa história de vida. E diante dessa realidade, nós temos que perguntar o seguinte: minha fé tem sido operosa? Eu tenho sido uma fé ativa, produtiva, que faz algo? Temos vivido de forma prática os valores imutáveis da palavra de Deus? Entendendo? Nós estamos tratando de prática. Sou um exemplo de vida cristã para outros? Em pleno século 21, precisamos de exemplos. Quando eu me converti, eu tenho certeza que você também, lendo a Bíblia, você começa, pela leitura da Bíblia, a admirar este ou aquele personagem. Quando a gente fala em fé, que personagem da Bíblia você lembra? Quem? Abraão foi chamado pai do quê? Pai da fé. Abraão. A Bíblia tem uma galeria da fé. Tem alguns nomes que Deus colocou na galeria da fé, porque foi do propósito dele colocar. Deus é soberano, ele faz o que apraz a ele fazer, ninguém tem que dar pitaco algum, ele é soberano. Alguns nomes entraram na galeria da fé, outros apenas a menção. E o que é que Jesus espera encontrar na terra quando ele voltar? Café vai ter bastante, não é? Mas fé. O mundo tenta destruir a fé do povo de Deus. O apóstolo Paulo faz referência à fé dos Tessalonicenses, uma fé ativa que se expressou. Veja comigo o versículo 9 do capítulo 1. Olha no que essa fé se expressou. Fé autêntica, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes para servir o Deus vivo e verdadeiro. Uma fé que resultou em conversão. E nós entendemos que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Paulo pregou a palavra.
Paulo comunicou-lhes o Evangelho. Ele foi expondo e demonstrando. Não teve preguiça, todo esforço, dedicação. Eu vi a Esther contando uma lição aqui hoje de manhã. Gasta-se muito tempo em preparação do que em apresentação, não é verdade? Já começa pela oração. É um projeto. A forma como apresenta, aparentemente dá a impressão assim, nossa, que legal, parece ser muito fácil, mas não exige tempo, Esther? Decidir o que vai fazer, que figuras usar, como contextualizar a lição, ou seja, a lição, encaixar a lição em você, como a roupa que você veste e serviu perfeitamente para você. Leva-se tempo. Antes de qualquer coisa que a gente venha falar, a gente monta-se o texto. Um mundo, por exemplo. Eu vi esses dias, achei até engraçado, não é? Uma atriz de um canal de televisão estava reclamando que agora os textos estão vindo pelo WhatsApp. Os textos que eles têm que estudar, eles estudam. E alguém estava comentando esses dias que tem alguns diretores que são tão rígidos que quando entram no estúdio não podem levar nada. Não, nada. E eles estudam, dedicam, não é? Numa causa que fica tudo aqui. E nós não. O seu empenho, a sua dedicação. Deus é Deus de prêmios, de galardão, de recompensa. E imagine Paulo dizer para eles, né, para a igreja, ou para ela, a igreja: a fé de vocês resultou em conversão. A fé vem pelo ouvir da palavra. O Espírito Santo realiza a obra de convicção, de convencimento, não é? Mas a palavra realiza a obra de fé. Há pessoas que só, daquele tipo Tomé, eu só acredito vendo. Eles querem experiência que comprove. Mas com Deus não é assim. Quer agradar a Deus? Tem que ter fé. Eu tenho que ter fé que Deus vai salvar fulano de tal. Se eu orar e pregar, é poderoso para salvar, poderoso para curar segundo o propósito dele. Eu posso orar, a vontade é dele, será feita, mas eu posso orar, eu posso falar. Essa igreja tinha também um verdadeiro testemunho de conversão genuína. Paulo chegou a dizer assim: eu sei que a eleição de vocês é de Deus, foi Deus que escolheu vocês. Paulo nem sequer estava com a intenção de pregar o evangelho para eles, irmãos, nem sabia que ia pregar o evangelho para eles. Às vezes eu olho no meu serviço e vejo tantas pessoas com as quais a gente tem a oportunidade de estar próximo, que se elas viessem aqui, dá mais de 80 pessoas. A nossa missão é pregar, é falar, anunciar. A fé também que resultou em serviço e se mostrou firme na tribulação, até porque eles receberam a palavra em meio à tribulação. Essa é a obra de fé na vida daqueles irmãos. Tiago capítulo 2, versículo 18. Tiago 2, 18. Hebreus, Tiago 2, 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que a salvação é pela graça por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas ele vai mostrar que fomos feitos por Deus, fomos criados por Deus, feitura sua,
para as boas obras. Trabalho da obra. Nós estamos num projeto com Deus, não chamaria pescando homens, mas é mais ou menos assim. Cada pessoa dessa igreja com o alvo de alcançar uma alma para Cristo, uma alma por ano, uma alma. Estamos trabalhando nesse projeto. Assim, já do conhecimento seu fazer isso, mas nós vamos acompanhar, oferecendo material para você. Vamos estender material para você trabalhar lá fora com alguém que você quer alcançar para Cristo, e você vai evangelizar. Tudo bem, evangelizou, ganhou para Cristo, você vai instruir, entendeu? Quando a pessoa já chegar aqui na igreja, talvez vai chegar um capítulo da Bíblia de cor, sei lá, já com um bom entendimento. É o seu trabalho. Uma alma, uma pessoa por ano. Você vai acompanhar aquela pessoa até aquela pessoa fazer o mesmo que você fez com ela, e assim sucessivamente. Aí alguém olha assim e fala assim: mas para quem eu vou desenvolver esse trabalho? Com quem eu vou desenvolver esse trabalho? Exatamente com aquela pessoa que Deus tem para você realizar isso. A senhora com a outra senhora, a adolescente com a outra adolescente, o pescador com o outro pescador, o irmão com um outro irmão. Você viu quem levou o Pedro para Jesus? Não foi André? O que André era de Pedro? Irmão de Pedro. Alcançou o irmão. Às vezes um membro da família se converte e alcança toda a família. Pai, mãe. Eu conheci uma família em Araçatuba, que aí foram me contando a história. Era o pai, a mãe, a irmã, tinha uma outra irmã, tal, assim. Como começou a obra de evangelismo daquela família? Começou com um membro, uma filha, que veio ao conhecimento de Cristo, e ela alcançou o pai, a mãe. E sabe como é que aquele pai foi alcançado para Cristo? Ele vinha buscar a esposa, né? A esposa primeiro veio. Ele vinha buscar a esposa quando acabava o culto, ele chegava para buscar a esposa. E o que mais impressionou aquele homem, o senhor Alcides, como que os irmãos, depois do culto, se relacionavam. A chamada koinonia, sabe? Acabou o culto, o pessoal ficava conversando, aí saía na rua ali para ir embora, né? Naquela época a rua era interditada, não é isso? A rua era interditada. Eles colocavam aquela placa de interdição de uma ponta a outra, então não passava nenhum carro na rua, era interditado. Então ele parava o carro dele certamente na rua Paraíso, e a rua Aloísio de Azevedo estava interditada. E a igreja lá, quando o pessoal sai lá fora, quase que preenche o espaço, quase uma metade da rua. E ele então ficava esperando a esposa dele para ir embora e vendo os irmãos conversando, relacionando, e aquilo despertou a atenção dele. Ele começou a vir para os cultos, percebendo o relacionamento daqueles irmãos. Então aquele tempinho junto, conversando. Até hoje eles têm esse tempo lá. Sai, igual você aqui de vez em quando, ou sei lá, mais às vezes domingo de manhã. Às vezes você fica também. E aquilo chamou a atenção dele. Deus usa os mais diversos meios para despertar a atenção de alguém. Uma outra situação, teve um indivíduo que ele veio à conversão em Cristo, e quando ele veio para a igreja, ele era cantor. Aí o pastor, que pastor maluco, perguntou para ele assim: você tem alguma música cristã que você canta?
Aí ele falou: eu canto tal música. Você vai vir no culto hoje à noite pela primeira vez? Eu queria ouvir você cantando. A mulher pensou: mas pastor, ele não é convertido, ele vai cantar na igreja. E ele veio e cantou e observou um ambiente diferente, e Deus mexeu na vida dele, e ele aceitou, veio a Cristo como Senhor e Salvador. Eu tenho até o CD, o CD dele, uma linda voz. Esse rapaz recebeu de Deus. Você encontra na internet, tem um CD dele, está na internet, Quero Ser Santo. Você vai encontrar o CD, você põe lá na busca de pesquisa, Quero Ser Santo, Carlos Augusto, alguém publicou. Eu estava publicando um outro dele, mas ficamos no meio do caminho, né? Ei, Felipe, o Felipe vai publicar para nós, nosso rapaz da mídia aqui, o Felipe, vai publicar. O Edilson eu publiquei, mas o Carlos Augusto tem lá, Quero Ser Santo. Imaginou? Um rapaz, uma vida promíscua, entregue a bebidas, drogas, mulheres, mas a esposa dele orou: Deus, salva o meu marido. E Deus salvou o marido dela. Tem pessoa que parece que Deus derrama um impacto tão grande que parece que a pessoa tem um terremoto dentro dela, uma revolução, sei lá, francesa, sei lá que tipo de revolução, é uma revolução, um impacto, a pessoa nunca mais é o que antes era, uma mudança radical. Conversão é mudança radical. Você muda, está indo para lá, agora o sentido é contrário, é conversão. Como dos ídolos, esses aqui se converteram dos ídolos, é onde eles estavam, mudaram, agora eram servos do Senhor e tinham trabalho, lembrando, Paulo falou, lembrando sem cessar. Paulo estava todo o tempo lembrando: Deus, graças te dou. A fé deles é operosa, o amor deles. A semana que vem nós vamos então unir fé com amor, porque não pode ser separado, porque a fé ela é operada pelo Gálatas 5:6, a fé é operada pelo amor. Se você fizer fé e não tiver amor, de nada adianta. Você pode fazer o ato mais incrível de fé, sem amor, não vale de nada. Não é assim? Paulo ensina na carta aos Coríntios. Por isso que Paulo validou a fé deles. Vamos falar um pouquinho sobre o amor na semana que vem. A fé sempre vai ser validada pelo amor, porque ela é operada pelo amor. O amor, aliás, a fé sobe pelas escadas preparadas pelo amor e olha pela janela aberta pela esperança. Essa é a colocação do Charles Spurgeon. Coloquemos-nos em pé. Semana que vem eu falo sobre o amor, porque Paulo validou. É importante Paulo ter colocado o amor aqui, porque fé sem amor, nada, não tem nenhum valor. A nossa série de estudo é a série de estudo Fé, Amor e Esperança. Nós estamos agora na parte da esperança, mas a gente dá umas pinceladas em alguns assuntos, tratando a respeito da fé. O Felipe tem falado aqui na escola dominical muito sobre maturidade cristã. Houve uma época que na vida cristã eu fui menino, como na vida física eu fui menino, mas chegamos à idade adulto, do amadurecimento. A mesma coisa na fé cristã. Há princípios que vão trabalhando o nosso desenvolvimento.
E Paulo estava trabalhando esse princípio com a igreja de Tessalônica, desenvolvendo a fé, desenvolvendo o caminhar na vida cristã. Não é da noite para o dia. As mudanças são muito lentas. Ninguém fica velho da noite para o dia, não é? É um processo. Você viu? O meu cabelo ficar grisalho é um processo muito lento, mais do que de algumas outras pessoas. Mas está ficando. Está ficando. Daqui a pouquinho vai estar todinho branquinho. Está igual da irmã ali, não é? Mas tá lento. Mas fica. Alguns ficam até pouco, porque nós estamos envelhecendo. Envelhecimento. E daqui a pouquinho não mais estaremos aqui. Estaremos na eternidade. A vida aqui é breve, irmãos. Uma breve preparação para a eternidade. Dedique a sua vida ao Senhor. Tenha alegria no Senhor. Diga constantemente: Deus, o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que em ti confia. Deus, o Senhor tem sido bom para comigo. Eu tenho recebido a tua bondade na minha vida, o teu cuidado, a tua obra. Deus, o Senhor me ama com amor eterno, eu sou atraído pelo Senhor. Tenha essa experiência de comunhão, de relacionamento com Deus. Seja o seu relacionamento pertinho do Senhor. De vez em quando você vai olhar para Deus e dizer assim: Senhor, errei, né? Estou fazendo coisa errada, Senhor. Não quero. Isso não é para mim, Senhor. Eu sei que não é para mim. O Senhor tem o melhor para mim. Me perdoa, me conduza, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia, Senhor. Me dirija. Que a tua vontade seja mais importante do que a minha vontade, o teu querer. Quero agradecer a irmã que mandou essa caneca aqui, viu? Eu falei que ia tomar meio litro d'água hoje e praticamente tomei meio litro d'água. Há uma necessidade, não é? A que estava na caneca esquentou, a da garrafinha não, não é? Térmica. Gratidão. Agradeça a Deus. Eu agradeço a Deus por essa igreja que nós estamos. Hoje ela é assim, amanhã ela será diferente, talvez. Eu não sei quais são os planos de Deus para essa igreja, nem você. Daqui um dia eu vou ver correndo aqui uma garotinha, um garotinho, e o Rafael gritando: vem cá, filhinho, filhinho. Daqui a pouquinho entra a Tamara com o esposo, não é? É o futuro, não é? O Mateus ali, a Maria Júlia, o pastor Alexandre é o pai do Miguel, não é? Eu levei o pastor Alexandre à conversão a Cristo, jovem, mas o tempo passa. O tempo passa. Eu conheci a mãe do Miguel, uma garotinha correndo na rua e brincando, uma garotinha de 5 anos. O tempo passa. Passa muito rápido. Feliz de você se tiver boa memória, para estar sempre lembrando das considerações que a gente aqui faz. Vamos orar nesse momento. Deus, que nós tenhamos vindo do Senhor pela palavra, o entendimento dessa epístola de maneira real para as nossas vidas.
Paulo não estabeleceu esta igreja, mas através da palavra do Senhor, na palavra que nós estamos estudando. Obrigado, Deus, pela carta que ele escreveu, pelo empenho e dedicação de tantos homens e mulheres do Senhor do passado, que ainda ecoam o seu trabalho a uma repercussão no tempo presente, porque a palavra do Senhor era sempre atual e ela cumpre o propósito do Senhor. Abençoa, ó Deus, a obra e ministério desta igreja. Edifica, ó Deus, os salvos e leve os salvos a ganhar os perdidos com a pregação do Evangelho. Que haja não apenas informação, mas transformação com o povo do Senhor. Usa, Deus, a pregação na mídia, alcançando vidas para Jesus. Nós oramos, clamamos o nome de Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.